Só porque tá comendo, oxe. Professor, seu microfone está desativado. Pronto. Falando aqui já tempão aqui sem falar nada. Bom dia, Lineuda. Bom dia, Marlene. Bom dia, Loislene. Mariane tá por aí também, Mariane? Bom dia. Bom dia, Ian. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo. Olha aí, coisa boa, tomando um cafezinho da manhã e eu morrendo de inveja ainda, que não comi nada. Então vamos começar, galera. Vamos começar. Ela já está gravando, né? Pessoal, o que foi que a gente viu na aula passada? A aula passada a gente viu questão de biscoitos, né? A gente fez aqui os biscoitos amanteigados, né? Porque na aula retrasada a gente viu petit four, a gente viu cookie, a gente viu geleia, né? E na aula de hoje a gente já começa a introduzir aí sobre bolos, né? E a gente já vai ver um pouquinho de teoria sobre esses caras, questão de recheio, preparo de cobertura, preparo de massa. Então, assim, de acordo com cada tipo de bolo que a gente vai fazer, bolos confeitados, a gente vai ter ali as suas peculiaridades, né? Em relação a esses caras aí. E aí eu vou estar roteando aqui minha tela para vocês, tá? Vou estar compartilhando a minha tela para vocês, para a gente começar a aula lá nos nossos slides. Eu vou fechar e depois eu começo. Vamos cá. Vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela? Não. Sim. Esqueci. Show de bola. Vamos lá. Galera, bolo confeitado, eu acho que por esse nome, né, não tem segredo para vocês. Bolo confeitado ou torta, né, aqui em Fortaleza, a gente vai bolo confeitado na padaria, na confeitaria, a gente chama de torta, né? Mas do princípio, né, dos dois é o mesmo, né? A gente entende já na confeitaria americana que há uma diferença, né, entre o bolo e a torta, né? Na confeitaria americana, o bolo se chama cake, né? E aí cake ele vai tanto do bolo decorado quanto aquele bolo fofo comum, que é justamente o bolo com massa de bolo. E a partir do momento que isso vai para o patamar de tortas, a gente entende como aquelas tortas que a gente chama aqui das tarteletes, né? Que tem uma massa de sablé, um cremezinho de limão, um cremezinho de morango. E aí, normalmente, ele assume aquele formato achatado, né? Com uma decoração por cima. Lá eles chamam isso de torta, né? Aqui não. Aqui a gente acaba dando uma certa misturada. A gente vai falar de Deixa eu ver aqui. E eu vou pedir só... Marlene, tudo bom? Bom dia, Marlene. Bom dia. Marlene, desativa só teu áudio por enquanto, só para não ficar com ruído. Oi. Desativa só o teu áudio por enquanto. Ativar aí o áudio aí. Ativar o áudio. Show! Vamos lá. E aí aqui rola essa confusãozinha, né? Ali o que é bolo, o que é torta, mas não importa, né? Tudo, se a gente está trabalhando com uma massa, no caso uma massa de bolo, obviamente, né? Um pão de ló, um recheio, uma cobertura, a gente está falando de um bolo confeitado ou de uma torta, tá? Não há nada em relação a... Não, é porque torta é de um certo tamanho, bolo é de outro tamanho, não. Aqui existe essa pequena confusão que a gente não deve considerar muito, não. E aí, de bolos, galera, confeitados, a gente tem uma vastidão aí, né? No mercado e no mundo da nossa confeitaria. Que é justamente, a gente tem os bolos confeitados de festa, que são aqueles bolos que normalmente são cobertos com chantilly ou cobertos com algum glacê, algum merengue, né? A gente tem os bolos também, hoje, que estão muito em alta aí, que são esses bolos piscina, né? Que são os bolos bailarines, né? Que é uma nova versão aí de talvez pegar um bolo caseirinho e conseguir dar uma roupagem mais bonita para ele, mais elegante para ele, né? A gente tem também aí os bolos, não sei se vocês já viram, mas eles são bolos rendados, né? É um bolo que vai ser feito um trabalho, quase que um trabalho próximo ao trabalho de renda mesmo, só que no lugar de pano, né, de linha, para estar fazendo essa renda, a gente utiliza o glacê e um bico perlé bem pequenininho, como se simulasse uma linha, e vai fazendo justamente um xadrezinho no bolo aí, e completando uma arte ali no bolo, aí que tem esse efeito de renda, né? Uma versão que surgiu. Surgiram também os bolos, isso aí já mais lá na parte do cake design, que são bolos cobertos com pasta americana,
só que também recebem variações, né? Que são os bolos da aquarela, que são bolos que a gente cobre com pasta americana e aí a gente vai pintar esses bolos aí com uma tinta, de caso uma tinta para ser tinta comestível, né? Um corante comestível. E é pintado e é feito um efeito aquarela à mão desse bolo. Vai ser muito resultado. A gente tem Bom dia, Adriane! Bom dia, Adri! Tudo bom? Tudo bom? Bom é que você dia! Bem, graças a Deus. Na correria aqui, sentada. Que ótimo. Me aquietar aqui para poder estudar. Tem que para falar para vocês em relação às produções de vocês que vocês estão postando no grupo, que vocês estão alimentando o grupo com as coisas que vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Muito bacana os trabalhos. Eu acabo durante a semana não sendo muito presente no grupo por conta do delivery, por conta das outras consultorias, aí tipo assim, mas eu tô sempre olhando o WhatsApp, só que às vezes eu respondo na mente e esqueço de responder lá, no bichinho mesmo. Às vezes eu olho assim, caraca, nossa, caramba, isso aqui ficou muito legal, cara, eu acho da hora demais. Adri, parabéns pelos macarrões, viu? De verdade, é muito Deu certo. fazer macarrão em casa, ainda mais em forno doméstico. E Ficaram sem o termômetro, professor, que eu não tinha o termômetro. um termômetro, entendeu? Aí Então, você me deu aquelas ideias, deu certo, graças a Deus. salva a receita que você usou, salva o modo de preparo, salva tudo aí, leva para ti aí para onde for. E depois compartilha com a gente também as técnicas que você fez para configurar. Uhum. E aí a aula de hoje, né, sobre bolos confeitados. Eu estava falando aqui sobre tipologia e tudo mais, tá bom? Vamos lá ver a estrutura, né? E o que a gente precisa para ter, no caso, um bolo confeitado. A gente entende, acho que assim, de forma mais simples, né? A gente entende que para confeitar o bolo a gente precisa ter uma massa, precisa ter um recheio, precisa ter uma cobertura. Só que, galera, como o nosso bolo, né? A gente que somos profissionais, a gente trabalha aí com clientes exigentes, a gente trabalha com uma galera que realmente quer receber da gente um trabalho bem feito, perfeito, né? Bem acabado. O que a gente precisa sempre se preocupar? A gente precisa se preocupar, primeiramente, com o sabor. Segundo, com a estrutura, no caso, se aquilo ali vai ter firmeza, né? Ele vai se manter ali naquele formato durante todo o período da festa, né? E o terceiro é com o transporte, né? Qualidade, validade, tudo está embutido aí nesse pacote. Mas quando a gente fala dos nossos bolos confeitados, o transporte, por mais que a gente não faça, a gente tem que se preocupar. Porque muitas pessoas trabalham com transporte feito pelo próprio cliente. O cliente vem até a tua loja, busca o teu bolo e leva para casa. Só que ainda assim a gente precisa se preocupar com o transporte, porque aquela pessoa que encomendou o nosso bolo, ela vai querer que aquele bolo chegue na casa dela perfeito e ela vai querer que ele fique perfeito até o momento da festa. Então, sempre que a gente vai produzir o nosso bolo, a gente tem que pensar em tudo isso, entendeu? Então, se o nosso cliente chega para a gente e fala, olha, eu queria um bolo finalizado com chantilly, tá? E o meu bolo ele vai ser na Praia do Futuro. Eu vou passar lá, vai acontecer meu bolo 1h da tarde, tá? Lá na praia. Não vai ter coberta, não vai ter nada, vai ficar exposto. Aí já vem aí a nossa expertise de chegar para ele e conversar. Olha, mas é porque o chantilly ele se comporta da tal forma, ele é um cara ali que ele não é muito bom com calor, ele não se combina com calor. E aí a gente tem que passar a nossa experiência para o cliente justamente porque ele não sabe. Né? O cliente ele não sabe. Às vezes a gente que estuda muito isso, a gente que já é mais entusiasta ali da confeitaria, a gente entende as técnicas, a gente entende os processos, mas os nossos clientes não. E não é culpa deles, é porque eles realmente não entendem de uma área específica como a nossa. E por isso a gente precisa se trabalhar para que a gente passe essas informações e consiga vender o produto ideal para ele daquela aplicação. É como se um cliente teu chegasse num período aqui onde Fortaleza está chovendo muito e te pedisse um bolo de pasta americana. Então, assim, se até você não souber, você vai entregar um bolo de pasta americana e o teu bolo vai chegar na festa do cliente e ele vai literalmente derreter, porque a pasta americana ela super absorve a umidade, né? Porque a pasta americana ela é feita basicamente de açúcar, né? 70% da pasta americana é açúcar. A gente pode até fazer um experimentozinho
Pega um pouquinho de açúcar, deixa fora ali do potinho dele em temperatura ambiente. A gente nota que ali mais ou menos com algumas horas, aquele açúcar, ele primeiro vai empelotar e vai virar uma pedra, e depois ele vai começar a ficar meio úmido, meio com um líquido ali escorrendo. É a umidade, né, que ele está absorvendo ali, e vai chegar uma hora que ele vira um mel. Né? Então, assim, a gente precisa, né, ter esse conhecimento, né? E eu vou falar isso com mais detalhes lá para frente, né? Mas a estrutura, né, a composição é muito importante. Então, para isso, a gente precisa saber exatamente qual é o evento, né? Aonde, quais são as condições desse evento, para aí a gente conseguir bolar a estrutura ideal para aquele evento. E o que eu falo de estrutura? A massa. A massa, se eu estou trabalhando com uma torta pequena, né? Eu posso estar usando ali um pão de ló, eu posso estar usando uma massa amanteigada comum, mais fofinha, mais aerada, né? Por quê? Porque como é um bolo pequeno, eu não falo de peso, eu vou usar muito peso, não vou precisar de tanta estrutura. O recheio, eu consigo trabalhar com recheio um pouco mais molinho também, com creme de confeiteiro, um creme de confeiteiro de chocolate, eu consigo trabalhar com cremu, eu consigo trabalhar com coisas ali bem mais leves, porque eu não preciso de tanta estrutura. Quando eu começo a subir esse bolo até um drip cake, que eu vou ter um bolo ali de mais ou menos 15 a 20 centímetros, como hoje está muito em alta, aí eu já começo a pensar num conceito diferente de recheio e também de massa. Então, quando eu levo isso para um bolo maior, aí eu já necessariamente vou precisar trabalhar com uma massa amanteigada. E aí, até o preparo dessa massa amanteigada, eu consigo mudar a forma mecânica. Como assim, Wellington? Até o batedor da batedeira muda para que eu consiga a estrutura. Mas como assim? Normalmente, um bolo amanteigado, a gente bate com um globo, né? O globo, ele serve ali para trazer aeração, para trazer ar. A partir do momento que eu levo isso para um bolo que tenha estrutura, uma massa estruturada, eu já troco o globo pela raquete, utilizando a mesma receita, e eu vou ter um resultado diferente de estrutura. Porque em um eu vou absorver bastante ar, vou incorporar bastante ar, e no outro eu vou simplesmente emulsionar os ingredientes. Então não vou colocar tanto ar na massa. A minha massa, no segundo caso, vai ficar super cremosa, ela vai ficar uma massa gostosa de comer, mas vai ter estrutura, né? Vai ser uma massa ali firme. Então, todos esses detalhes a gente precisa se atentar. Recheios. Recheio para um bolo mais estruturado, um recheio mais firme, um recheio que suporte o peso das outras massas em cima dele, que ele não escorra para a lateral. Caso o recheio esteja muito fraquinho, um recheio mais cremoso, quando a gente for finalizar e dar o acabamento dele com um chantilly, com um merengue, o peso que vai se formar em cima desse bolo vai fazer esse recheio começar a escapar, e aí o nosso bolo vai fazendo aquelas barriguinhas ali no bolo, tá? Então, até o recheio também é muito importante, né? E cobertura, dependendo da estrutura que a gente queira e do que vá em cima ainda da cobertura, a gente precisa também ter um cuidado. Vamos lá, vamos pensar aqui numa pasta americana. A pasta americana, ela é um produto que é muito pesado, né? Quando a gente trabalha com pasta americana, às vezes a gente finaliza um bolo e coloca mais ali 800 gramas de pasta em cima daquele bolo, 600 gramas de pasta. Então, pasta americana é muito pesada. Então, se eu vou trabalhar com pasta americana, já é interessante eu ter uma pré-cobertura. Uma cobertura anterior à pasta. Então, antes de aplicar a pasta no bolo, às vezes é interessante preparar esse bolo. E aí esse bolo pode ser preparado com um glacê real, que aí vai deixar o bolo bem firme para que receba a pasta americana. A gente pode estar preparando esse bolo com uma ganache de blindagem, né? Uma cobertura de blindagem. O que é essa ganache de blindagem? Vou já explicar aqui conforme a gente vai passando, vou explicar cada um desses caras aí, para a gente não se confundir, tá bom? E no mais é isso. Sempre que a gente fale de composição de bolo, a gente precisa pensar em qual estrutura melhor a gente vai ter. O que a gente vai ver aqui durante o nosso curso? A gente vai ver a gente vai ver uma massa genoise, a gente vai ver uma massa amanteigada, a gente vai ver uma massa de estrutura. E aí, conforme a gente for encaminhando o nosso curso, que a gente vai vendo vários tipos de massa, vários tipos de recheio, a gente já consegue ter um leque.
E leque, o que a gente faz? O que eu tenho de massa? Massa, eu tenho essas massas aqui que são mais leves, eu tenho essas massas aqui que são mais densas, cremosas, gostosas, mais firmes, né? E eu tenho essas massas aqui que realmente são mais para aguentar um trampo ali, uma massa fudge, uma massa diferenciada. Então, se eu tenho esse leque de massas, eu tenho esse leque de recheios. Se eu vou falar de um bolo que é um bolo super simples e que não precisa aí de tanta estrutura, eu já tenho ali o leque de massas que eu já sei, né, que são levinhos ali que vão suportar isso. Se eu já estou levando isso para um patamar de um bolo que eu preciso de mais estrutura, eu já tenho outros tipos de recheio de massa. E conforme a gente vai avançando no curso, a gente vai tendo todo esse aparato aí de recheios, massas, composição de cobertura, que a gente consegue estar brincando aí durante a nossa produção, beleza? Vamos aqui para frente. E aí vamos saber aí quem são os principais tipos de cobertura, né, que a gente consegue utilizar aí para estar finalizando os nossos bolos, né? O que a gente tem, galera, hoje no mercado que a gente consegue finalizar um bolo? Normalmente o chantilly. Quando eu falo chantilly, aí eu estou botando um chantininho no meio também, derivados, tá? Então eu tenho o chantilly, eu tenho as ganaches, que são super comuns. Vou já falar o que é cada um desses caras. A gente tem os glacês, né? E a gente tem os merengues. São basicamente ali os principais, né? As principais coberturas que a gente tem para bolo hoje em dia, né? No mercado. E recheio, aqui em Fortaleza, principalmente, Ceará, né? Nordeste em si, aqui a gente tem uma cultura muito grande do brigadeiro. Lá no sul também, brigadeiro é muito nacional, né? Até lá na frente, eu acho que, se não me engano, eu tinha até falado da história do brigadeiro para vocês, né? O brigadeiro, ele é muito nacional. Então, brigadeiro a gente vai encontrar em todo o estado. Um pouco lá para o sul, a gente já vai brincar um pouco com recheios um pouco diferentes como brigadeiro. Lá o pessoal gosta de usar também, às vezes, aí, um buttercream, um chantilly como recheio. Mas aqui, principalmente, a gente utiliza cremes ou brigadeiros. Os cremes aqui são utilizados um creme de confeiteiro saborizado, né? Um creme de chocolate, um creme de maracujá, um creme de limão. E a gente utiliza o brigadeiro, doce de leite, né? Esses recheios aí que são mais untuosos, tem mais gordura, tá? Vamos avançar aqui. Ganache, né? O que é esse cara, né? Da onde é que ele vem? Como é que eu faço esse cara? Muita gente fala sobre ganache. Ganache é um creme, né? Um creme feito de chocolate, uma emulsão. O que é o tal dessa emulsão? É a gente conseguir misturar uma gordura com um líquido, que normalmente não se misturariam, né? A gente consegue fazer isso com a ganache. No caso, o creme de leite com o chocolate, ou o chocolate com água, ou o chocolate com um suco, tá? A gente consegue compor uma ganache. A ganache, ela é o chocolate, o creme de leite, certo? Aquece o creme de leite, joga sobre o chocolate picado e aí vem com o mixer e emulsiona, um processador de alimentos ou um fouet até mesmo, tá? E aí a gente forma um creme ali de chocolate que, quando ele esfria, ele fica super firme, tem um certo ponto de bico, dependendo da estrutura dessa ganache, e a gente consegue cobrir um bolo, a gente consegue cobrir um cupcake, a gente consegue estar finalizando ali em detalhes, tá? Então a ganache aí é um artifício muito interessante. E o bacana da ganache também, galera, é que, dependendo, como a ganache ela é composta de chocolate, o chocolate ele tende a endurecer, né, com o tempo. Ela é um artifício muito interessante para a gente estar até fazendo aquela pré-cobertura que eu falei para um bolo de pasta americana. Só que aí, já no caso aqui do Ceará, como o Ceará é muito quente, chocolate não corresponde muito bem a temperaturas altas também. Aqui no Ceará, normalmente a gente trabalha com as coberturas fracionadas, né? Que é aquele chocolate fracionado que a gente encontra aí nas lojas de confeitaria. E aí, quando a gente prepara uma pré-cobertura, normalmente a gente prepara com esse chocolate fracionado. Tem gente que hoje faz a pré-cobertura de um bolo, já um bolo que vai receber uma pasta americana, alguma coisa por cima, que precisa aguentar o peso, faz essa pré-cobertura utilizando o chocolate e água. E aí, quando você faz isso, você consegue uma estabilidade muito maior ali daquela cobertura, e aí ela fica realmente durinha, durinha, ao ponto de você conseguir pegar o bolo, né, e transportar ele só com a cobertura. Ele fica realmente muito firme, e aí eu acho bem interessante para quem trabalha com pasta americana. Vocês sabem de onde é que vem esse nome ganache? Vocês conhecem a origem desse recheio aqui? Ganache, em francês, significa idiota.
E aí diz as lendas aí que mais ou menos ali pelo século XVI, século XV, que é onde foi esse cara que foi inventado, um confeiteiro na França pediu para um auxiliar dele lá fazer um preparo de uma mousse. E aí ele esqueceu os ovos, esqueceu a manteiga, misturou só o chocolate e o creme de leite fresco que ele tinha, né? E produziu esse creme. O chefe dele ficou indignado e chamou ele de ganache, né? Chamou ele de idiota. Pegou o creme da mão dele, mesmo assim provou, gostou, achou interessante e usou, porque não tinha tempo, né? E aí as pessoas que receberam esse bolo aí, finalizado com a ganache, adoraram ali aquele preparo, né? Tava com sabor forte de chocolate, assim, que era bem interessante, a firmeza, a textura. E aí o chocolate, a ganache, né? Ficou popularizada, né? Com esse nome de idiota, é literalmente idiota a ganache por conta de um erro, né? Surgiu esse cara aí. Bem interessante aí a história dele, né? Outra versão que a gente tem, né? Outro cara que a gente conhece é o chantilly. Né? O chantilly que a gente usa hoje, que a gente costuma utilizar hoje, que é aquele chantilly de caixinha, né? Que a gente compra, ele não é propriamente dito chantilly. Ele é um creme que bate chantilly, vamos dizer assim. Ele é um creme vegetal, né? E aí o chantilly mesmo, raiz, né? O chantilly de verdade, ele é o creme de leite fresco, né? O creme de leite pasteurizado, a gente encontra no supermercado, mais ou menos naquela parte ali onde tem os frios, que tem os queijos, ele vem numa garrafinha, com o nome creme de leite pasteurizado, tá? Ali é o creme de leite fresco. O creme de leite fresco, a diferença dele para o creme de leite de caixinha, creme de leite de lata, é que esses creme de leite de caixinha, ele tem em torno de 14% de gordura, enquanto o creme de leite fresco, ele vai ter entre 38% e 40% de gordura, ele tem bem mais gordura. E aí o creme de leite fresco, ele é batido com açúcar, baunilha às vezes, mas basicamente o creme de leite fresco e açúcar, e aí ele monta e vira aquele chantilly. Se eu pego um creme de leite fresco e bato demais, ele literalmente vira manteiga, tá? Então a gente consegue fazer isso com o creme de leite fresco. Só que creme de leite fresco, ele é um pouco caro, né? E ele é um pouco difícil de ser encontrado também. Então, para isso, a indústria, ela surgiu aí esse substituto, né? Do chantilly, que são os preparos para chantilly, que são a base de creme vegetal e que quebram muito galho também, né? Hoje a gente tem no mercado aí creme para chantilly mais básicos ali, vamos dizer assim, mais amadores, e a gente tem os cremes para chantilly de alta performance. Qual a diferença de um para o outro? Quem já bateu chantilly em casa, quem já fez um bolo finalizado com chantilly, principalmente com marcas aí bem mais conhecidas no mercado, percebe que a gente bate e às vezes o creme está super gelado, mas aí demora muito para firmar e às vezes não firma direito. Ou então firma e quando a gente está finalizando ele começa a derreter, começa a escorrer. Isso é normalmente os chantilly que não são de alta performance. Chantilly de alta performance, existe uma forma correta de estar batendo esse cara, mas ele tende a durar mais, né, sobre temperatura ambiente. Eu fiz um teste, depois eu vou, se eu achar a imagem, eu jogo lá no grupo para vocês, de um bolo finalizado com um chantilly, depois eu falo de marcas lá para vocês também, se vocês quiserem saber. E aí ele ficou em temperatura ambiente, aqui em casa, por 3 meses. Finalizado. Óbvio que com o tempo ele começou a rachar, começou a aparecer um fungo ali, alguma coisa, mas o que despertou, o que eu acho interessante, é que ele manteve a decoração, né? Manteve a estrutura dele ali durante aquele período todo, né? Então, assim, são chantilly que são feitos justamente para isso, né? Para suportarem aí o tranco. E a gente que trabalha com transporte desse tipo de produto é interessante, né? Que a gente conheça esses caras e aprenda a trabalhar com eles aí, que facilita muito a nossa vida. No caso até de um chantilly de alta performance, a gente exclui um pouco a necessidade até de usar o tal do chantininho, né? O chantininho, ele serve ali como... O que é o chantininho, para quem também não sabe? O chantininho é o chantilly que a gente compra de caixinha, adiciona o leite em pó nele, né? E faz depois uma texturização com leite condensado. Ou não, né? Mas basicamente é o chantilly com leite em pó. E o leite em pó ele entra aí para dar mais estabilidade e sabor para esse cara, entendeu? Então, normalmente, dependendo do tipo de chantilly que você trabalha, você vai ali bater ele com o leite em pó. Existe uma porcentagem para isso, né? Existe um balanceamento da receita também. Você vai bater até ele ficar extremamente poroso
e depois você vai texturizar ele com um pouquinho do chantilly líquido ou com o próprio leite condensado, né? Isso serve para dar mais estabilidade e trazer um pouco de sabor. Só que quando a gente vai para o caminho ali dos chantilly de alta performance, a gente acaba excluindo o leite em pó, o uso do leite em pó e do leite condensado, porque não é necessário. Porque além desses caras serem muito saborosos, né, e alguns deles têm até sabores diferentes, tem uns que têm sabor de baunilha, sabor maltado, sabor de chocolate, a gente ainda tem essa estabilidade toda presente neles e a gente consegue uma coisa que talvez lá no chantilly e no chantilly convencional a gente não consiga, que é textura. Tá? O chantilly de alta performance ele dissolve na boca, né? Ele não tem aquela untuosidade, ele não fica ali no paladar. Né? Isso aí é muito interessante. E o chantilly, galera, a origem desse cara, ele também ali é meados do século XV, século XVI, por um confeiteiro chamado Vatel. Eu já falei desse confeiteiro aqui numa aula com vocês. Vatel inventou o chantilly e é muito interessante a história do Vatel. Tem um filme que é, se eu não me engano, o nome do filme é O Cozinheiro dos Reis. E é uma coisa assim. Eu vou mandar no grupo para vocês a história do Vatel. Esse filme é muito bacana, muito bacana. Porque o Vatel, na época dele, ele trabalhava para um rei da França, um rei super conhecido, não lembro quem é o nome desse cara. Só que chegou um momento que esse cara gostava tanto do trabalho do Vatel, e o Vatel era extremamente conhecido na França como um grande confeiteiro, que esse cara começou meio que a obrigar o Vatel a trabalhar para ele como basicamente um escravo mesmo, né, cara? Ele era obrigado a trabalhar ali, ele era muito bem remunerado, mas ele não podia sair do reinado. Ele não podia passear, ele não podia curtir a vida dele, ele tinha que ficar lá cozinhando para a galera. E aí, na época, o que era interessante é que hoje a gente conhece um evento, né, de confeitaria, um evento normal, um aniversário, por exemplo. A gente tem a festa, a gente tem o balão, a gente tem a música, aquela coisa toda. E já naquela época ali do século XV, os reis, quando eles faziam essas festas, não é como a gente conhece hoje, né? As festas eram gigantescas mesmo, eram faraônicas. Então, você ia fazer um bolo naquela época, não se fazia um bolo simples, fazia um bolo extremamente ornamentado ali de 15 a 20 andares. Se faziam esculturas de gelo, esculturas de açúcar, preparava-se um teatro para tocar e o bolo, a apresentação, o layout da festa era incorporado no meio dessa peça teatral. Então, tinha pirotecnia, aquele fogo, um leão indo para cá, um negócio acontecendo para lá, e ali aconteciam os eventos, né? E aí o Vatel, ele tinha um pensamento político na época muito interessante, que era que ele era muito engajado em causas sociais, né? Ele via o povo, os plebeus, e ele se solidarizava por esses plebeus pelo fato de que eles eram mão de obra, eles trabalhavam, né? Eles que cultivavam ali para chegar um momento que pegavam toda a comida, uma quantidade gigantesca de comida e ofereciam um jantar para 15 pessoas, enquanto todo o reinado estava morrendo ali de fome. Então, o Vatel era muito triste, né, em relação a isso. E aí, por conta desse pensamento político do Vatel, o Vatel ele era apaixonado por uma moça e aí afastaram essa moça dele, né? Não deixaram o Vatel mais ter contato. O Vatel teve os pássaros que ele amava, que o Vatel era apaixonado por papagaio, ele teve esses pássaros também caçados por um rei. O rei queria simplesmente comer os pássaros do Vatel. Então ele sofreu muito, até chegou no momento da vida dele que, de tristeza, ele acabou se afundando em depressão e o Vatel acabou cometendo suicídio, né? Por conta aí do sofrimento, né? Que o Vatel passou na época. Eu acho a história dele muito fantástica. É um cara que ele deixou para a gente assim, uma herança naquela época que a gente utiliza até hoje, né? Se hoje a gente bate um chantilly e a gente aplica do nosso bolo, é porque no século XV o Vatel começou essa história. Então eu acho muito interessante a gente conhecer essas personalidades aí e saber que são esses caras, né, que deixaram essa herança para a gente, né, que foram precursores aí desse nosso movimento, né? Eu acho muito bacana isso. Vou deixar o filme para vocês lá, para depois vocês verem, tá? Que é o Vatel, acho que é um banquete para os reis, uma coisa assim. Merengue, né? Merengue, a gente fez já, a gente produziu para nossas tortinhas de limão, né? Eu falei um pouquinho ali do merengue suíço para vocês. E os merengues, eles também são bem utilizados também no preparo de uma confecção de um bolo. Por quê? O merengue, além de ser muito estável, né, feito da forma correta, ele tem uma característica interessante, que é conforme vai passando o tempo, o merengue ele começa a secar. E aí, conforme ele vai secando, ele vai tendo mais estrutura e a gente também consegue aí
finalizando um bolo com merengue, né, e ele ter uma estabilidade maior. A única diferença do merengue, eu acredito, seja na textura. Por conta da textura do merengue ser uma textura mais viscosa, a gente não consegue estar fazendo um alisamento espatulado nele, né? Normalmente, quando a gente finaliza com merengue, a gente tem que usar um bico de confeitar ou então alguma espátula que seja realmente de forma aleatória, né? Pegar uma espátula bonitinha, com dentinhos, com rasuras e tentar fazer no merengue, às vezes não dá muito certo, tá? Mas o merengue, ele é muito conhecido pelo sabor, né? E aí pela a textura dele, que é muito interessante também, é muito bacana trabalhar com merengue. O merengue é basicamente clara de ovo e açúcar. E aí ele é classificado em 3 tipos: o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Qual é a diferença de cada um deles, né? Basicamente, merengue francês não passa por nenhum processo de cozimento, só clara e açúcar. Merengue suíço passa por um processo de cozimento, no caso, a clara e o açúcar vão ao fogo até o açúcar diluir por completo e daí ele é batido. E o merengue italiano, o processo de cozimento dele é diferente. A gente bate as claras e enquanto as claras vão batendo, a gente prepara uma calda de açúcar no fogo, açúcar e água. Ela chega a um ponto, se eu não me engano, 105 graus, a gente vai e verte essa calda, joga essa calda nas claras já semi-batidas e aí a gente cozinha as claras nesse processo aí. E aí tem o merengue italiano. Dos 3 merengues aqui, o que apresenta maior brilho, o que apresenta maior textura, firmeza, é o merengue italiano. Então, no teu caso, Adri, se quiser fazer depois uma receita do macarrão, e aí para tentar levar ainda um brilho maior para esse macarrão, o merengue italiano talvez seja o ideal. O merengue suíço, a gente vai ter brilho também, vai ter textura também. O merengue francês também feito de um modo correto. Só que a gente, numa escala de brilho, o italiano tem mais, em sequência o suíço e depois o merengue francês. A aplicação deles vai de acordo com o que a gente vai querer fazer. No caso, o merengue francês, a gente pode estar usando ele para estar fazendo um suspiro, já que o suspiro ele vai passar por um processo de cozimento, né? E aí a gente vai estar conseguindo ali ter uma eliminação dessas bactérias, né? Então, assim, se a gente tiver alguma cadeia de bactérias ali naquela clara, a gente vai conseguir matar na hora que a gente levar os suspiros para secar no forno, né? Já que eles vão secar em torno ali de 90 a 80 graus, já é o suficiente para estar matando essas bactérias, tá? E o próprio açúcar em si, a alta quantidade de açúcar, ela ajuda a estar conservando esse cara também. Merengue suíço, quando a gente quer um preparo da finalização de uma tortinha, preparo de uma mousse, a mousse, o merengue, ele é muito utilizado para estar incorporando ar nas mousses, né? Então, assim, tradicionalmente, a mousse que a gente conhece aqui é leite condensado e creme de leite batido, né? A gente bota leite condensado, creme de leite, mistura os dois, a gente faz uma mousse de limão, a gente faz uma mousse de chocolate, né? Bota um tangue e faz uma mousse de morango. Então, a gente conhece mousse como isso. Mas, tradicionalmente, a mousse são preparos, né? Que é feito um creme inglês, depois aquele creme inglês é adicionado um saborizante, um morango, um chocolate, depois a gente pega essas claras batidas, incorpora e aí a gente tem uma mousse com leveza, com aeração, como ela deve ser, né? Então existem as mousses tradicionais francesas, né, que vêm de lá, e tem as mousses que a gente criou aqui no Brasil, que é leite condensado e creme de leite. A nossa cultura, galera, ela é muito baseada no leite condensado, né? Nossos doces, nossa confeitaria, ela é muito baseada no leite condensado. E leite condensado é um produto de guerra. Leite condensado ele é um produto de guerra, ele surgiu na guerra, ele é um alimento da guerra. Então, as pessoas que lá no Japão hoje, o leite condensado ele é usado diluído no leite, na água. As pessoas botam um pouquinho de leite condensado, mistura com água e toma, porque ele é feito para isso mesmo, para que a gente dilua em água e consiga consumir, consiga conservar. Na época da guerra, eu acho que eu falei isso para vocês também. Na época da guerra não se tinha geladeira ainda, não tinha inventado geladeira. E os soldados eles precisavam transportar alimento e precisavam que aquele alimento fosse conservado. Então, se o cara levasse um leite lá para o campo de batalha, não ia durar 2 dias e os caras passavam 3 meses lá. Então, por isso eles levavam o leite condensado, né? Que era o leite ali compactado, né? E aí ele diluía em água, comia ou simplesmente tomava o leite condensado, que era uma fonte de energia muito grande, né? Para os caras ali que estavam em campo de batalha. Esse cara veio aqui para o Brasil e a gente usou ele em tudo, né? Onde a gente pode, a gente bota leite condensado. Até no pão a gente coloca leite condensado. Então aqui, eu não sei se é por conta da cultura da rapadura, que a gente gosta de açúcar. Bom dia! A tapioca. Cheguei atrasada, mas cheguei.
Chegou, o importante é isso, tá aqui. Tudo bem, Lívia? Como é que você tá? Eu acabei de chegar da rua, mas continua, professor, desculpa. Show de bola, mas lave a mão e passe álcool em gel. Não se contamine com coronavírus, não. Então, vamos lá. E aí, o que é que acontece? O que eu estava falando mesmo, que eu me perdi aqui? Do leite condensado, né? Que a gente bota em tudo. Talvez aqui, por ser a terra da rapadura, né? A gente gosta muito de açúcar. Nossa confeitaria é muito, muito doce. E uma coisa, galera, depois que vocês quiserem pesquisar, a confeitaria americana, ela é muito diferente da nossa, né? Eu acho a nossa muito mais saborosa. A confeitaria americana, basicamente, né? Os bolos americanos, eles são finalizados ou com chantilly, ou com uma ganache, em alguns casos, ou com buttercream, né? Que é um tipo de cobertura que eu acho que não botei aqui no material, não é muito utilizada. A gente vai usar ela nas nossas aulas, a gente vai preparar buttercream também, tá? O buttercream, ele surge ali na Austrália, então a Austrália é muito quente. Então o buttercream é um creme de manteiga, basicamente manteiga, açúcar, e aí o merengue, né, o merengue é batido, para falar a verdade, e aí é adicionado ali a manteiga aos poucos até formar um creme. Esse creme fica muito firme, ele é muito interessante de trabalhar, ele é fácil de trabalhar também, e o alisamento do buttercream é muito perfeito. Quando a gente consegue finalizar um bolo, quando a gente pega o buttercream e finaliza um bolo, assim, é muito diferente, é muito bacana trabalhar com buttercream. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do buttercream, ele seria sugerido, você falou de uma situação de uma festa na praia, né? Que é essa questão do sol, né? Essa questão do calor, né? Que o chantilly não aguenta. A gente sabe que não aguenta. Mesmo o chantilly mais estabilizado que seja, eu acho que ele perde um pouco. A criação do buttercream seria boa para substituir, por exemplo, eu vou fazer um aniversário, né? A gente trabalha com aniversário, a gente sabe que acontece muito com os nossos produtos, sai lindo no local, mancha, ou perde todo aquele trabalho de Fortaleza Por exemplo, eu tive que colocar um ar-condicionado no espaço que eu faço, porque eu não conseguia trabalhar com chantilly na pintura. É difícil. A nossa mão fica quente, né? E a minha mão é muito quente, então perdi estabilidade logo. E aí eu pergunto, por exemplo, eu posso... Já está todo manchado, já está todo melado ali por conta do chantilly. Aí, por exemplo, eu posso trocar, vamos supor, sei que eu não sei, porque eu nunca trabalhei com buttercream. Eu posso, por exemplo, substituir o chantilly pelo buttercream nesse sentido, por exemplo, de eu pegar bolos que são ao ar livre, né? Então, por exemplo, aqui tem colegas que com certeza vai chegar um momento que vai ter a oportunidade de fazer um bolo de casamento, né? Como eu já faço, graças a Deus. E aí vai se encontrar numa situação dessa. Hoje, maioria dos casamentos não são mais bifeitos, até porque as pessoas estão procurando espaços abertos. Né? Sim. Então, só essa semana eu já peguei clientes que vão casar na praia, vão casar numa barraca, que é o aberto, né? De ter mais a ventilação livre circulando. Entendi. E aí a gente já tem que pensar nessa questão de mudar, né, a finalização do produto para você não ter o risco do eu já vi, essa semana mesmo uma cliente me falou que uma amiga dela desmoronou, porque estava na praia, foi na hora das fotos, o bolo começou a literalmente se desmanchar. Meu Deus, na hora da foto. Aí você imagina como profissional, a situação do cliente que pagou uma coisa que não é barata, e esse bolo de casamento não é barato, né? E a questão do profissional, de que se a pessoa capacitada em produto e no final o bolo literalmente se desmanchar. E aí eu lhe pergunto, por exemplo, tem essa possibilidade de, por exemplo, trocar? Por exemplo, eu posso colocar no lugar do chantilly
trabalhar essa segunda opção de finalização, já pensando isso. Pronto. De jeito nenhum. A resposta. Por quê? Vamos lá. O buttercream, por mais que ele tenha surgido na Austrália, aqui, a nossa temperatura, aqui tem épocas do ano que está além de qualquer coisa, inimaginável. Né? E aí, então, vamos falar sobre estrutura. Né? O buttercream ele é realmente super resistente. Né, por conta do merengue, né, esse processo da gordura com o merengue dá aquela estabilizada nele. Uma festa de manhã, né, mas dentro de uma casa, dentro de um espaço, ok, tranquilo, dá para o cara conseguir ficar ali. Ele vai chegar um momento que o buttercream ele vai ficar mais maleável, mas ele vai estar lá, né, e vai aguentar a fatia, vai aguentar tudo direitinho. Quando a gente leva isso para uma festa realmente na praia, aí o que eu já aconselho? Tem uns caras aí que a gente consegue estar usando e está finalizando super bem e que eles são feitos para isso, que é o glacê mármore, né, e o glacê real. Né? O glacê real, se ele for levado para o sol, o glacê real você consegue bater, você consegue fazer bico com glacê real, você consegue alisar um bolo com glacê real, então eu acho muito bacana o glacê real. Então você consegue estar levando o glacê real para o sol e o que ele vai fazer no sol? Ele vai secar. Então, quando o glacê real entra em contato com o sol, ele protege ainda mais o teu bolo. A única dificuldade que o teu cliente vai ter um pouquinho é na hora de cortar, que na hora que ele cortar, vai dar um craquezinho crocante ali, mas ele vai cortar uma fatia normalmente, fica até interessante, ele fica assimilando até um suspiro, como se o bolo fosse finalizado com um suspiro, entendeu? Então, é muito legal o glacê real. Outro é o glacê mármore, que vai ter a mesma característica do glacê real de secar, né? O mármore e o real, ele basicamente são as mesmas coisas, só que o glacê mármore com um pouco mais de açúcar. E aí ele fica maleável como se fosse uma pasta americana. Então esses dois são interessantes. Um outro que dá para usar também é a ganache. Só que a ganache é feita uma pré-cobertura, né, de cobertura fracionada. Então uma cobertura fracionada, fazer a ganache e mandar. Agora o que eu te aconselho, Adri, em relação a bolos de casamento? E uma das coisas, tipo assim, eu converso até com um amigo meu, que é o João Paulo. O João Paulo, ele é professor do Senac, né? O João Paulo, ele é professor de cake design de lá. E ele é dono da Magnific Cake, que é uma loja aqui em Fortaleza que ela só faz bolos de casamento. Basicamente, bolos de casamento. O João Paulo, ele é um artista do açúcar, né? O cara é muito bacana em relação à arte, né, a pintura, essas coisas. E o João Paulo ele trabalha com bolos de 5 andares, 6 andares, já mandou bolo, inclusive, para Fernando de Noronha de avião. Então, assim, se tem um cara que manja de estrutura, é ele, né? E aí eu bati um papo, né, com o João Paulo em relação a isso aí, justamente por esse problema. Cara, eu fiz um evento lá em Guaramiranga e a gente teve que transportar o bolo para lá e foi um sufoco subir aquela serra com o bolo. Então, tipo assim, eu fui no carro, na parte de trás, o bolo amarrado, e aí segurando o bolo até lá. Imagina isso, tempo todinho de viagem em pé, basicamente, equilibrando o bolo até chegar lá, entendeu? E o bolo tava desmontado, né? Tipo assim, quando chegar lá tinha que encaixar, tinha que redecorar. Só que mesmo assim o bolo quebrou, teve algumas partezinhas lá do bolo que não deram muito certo. E o que a gente sabe também? Que hoje em dia, quanto mais andares, mais caro é esse bolo, porque existe um padrão. Cada andar tem que ter pelo menos 10 centímetros. Então, a partir do momento que o cliente chega para ti, que é um bolo de 5 andares, que seja de massa de bolo de verdade, aí o bolo já vai ficando muito mais caro. Então, o que eu aconselho? O cara quer casar na praia, quer bater foto, quer fazer realmente assim, um negócio bacana, né, em relação à festa dele, eu acho que pode ser feito 2 bolos. E aí, ser aconselhado ele tá levando um bolo fake, para ser exposto, né? E a gente produz um bolo fake lindo como deve ser, e aí a gente já começa a trabalhar com coisas mais estruturadas, no caso, um glacê mármore, uma pasta americana, um glacê real, para esse bolo fake, tá? E aí um bolo verdadeiro à parte, que é o bolo de comer. Então, o que muita gente faz? Um bolo de casamento, o pessoal hoje está fazendo um bolo de 5 andares todo falso para a festa, é o bolo que vai ser apresentado, e o último andar do bolo verdadeiro, que é o bolo da foto do corte. Ou então o bolo realmente todo falso. E aí, para assimilar o bolo de casamento, as pessoas fazem um bolo quadrado, ali para 50, 100 pessoas, todo coberto com pasta americana, por mais que seja quadrado,
para na hora da fatia, a pessoa receber uma fatia que tem uma capazinha ali de pasta americana e ela entender que aquele bolo é o bolo do casamento. Ela está comendo o bolo realmente que foi tirado lá e tudo mais. São possibilidades, né? Mas a glacê real, glacê mármore, ganache, você consegue usar nesses casos, né? Ou então realmente tentar vender aí um bolo falso. Mas ainda assim, se for falso, o chantilly, o buttercream, na hora da finalização do bolo falso, ainda não vão ser ideais. Né? E eu estou falando de um bolo na praia, né? Que vai ter sol ali em cima do cara, o cara pode não resistir. A questão da estrutura, da massa e do recheio, até nesse caso, olha, ela é complicada, porque a gente sabe que o bolo amanteigado, por exemplo, a manteiga que está presente no bolo, quando ela é submetida a uma temperatura muito alta, ela começa a derreter. E aí aquela massa do teu bolo, ela já é fofinha, ela já é molhadinha, ela começa a realmente não suportar mais o recheio. O recheio também, quando aquece, vai se liquefazendo. Então, assim, chega uma hora que realmente a estrutura não aguenta, né? O bolo não é feito para estar no sol. Mas o glacê mármore e o glacê real, eles conseguem fazer uma parede por trás desse bolo e aí faz, vamos dizer assim, ele protege, né? Cria ali essa camada de proteção em cima desse cara, ele consegue ali ficar por muito mais tempo, né? Sobre essas condições. Tem uma confeiteira aqui em Fortaleza, acho que ela já está completando uns 70 anos, eu esqueci o nome dela agora, cara, ela é muito grande aqui na cidade. E aí ela faz bolos, todos os bolos dela são finalizados com glacê. O glacê Marisa Pessoa, professor, o meu nome? Marisa, acho que é Marisa Pessoa da Bombocado, não é não. Não é é não. uma senhora, bem senhora mesmo, já tem muitos anos. Eu sei quem é, da Bombocada eu sei quem é, mas eu acho que não é ela, não. É com V, eu acho o nome dela. Depois eu vou perguntar ao pessoal, eu falo para vocês. Ela é muito conhecida aqui em Fortaleza por bolos artísticos, né? E aí os bolos delas, quando o pessoal compra, é até engraçado isso, porque tipo assim, ela faz bolo de 5 andares, bolo. Então, assim, os bolos dela são bolos verdadeiros. Né? E aí depende do que você queira. Mas quando parte o bolo, é mais ou menos essa grossura que é a cobertura. Só de glacê. Por quê? Ela faz realmente, literalmente, uma baita parede ali para proteger o bolo dela, porque o bolo dela é super úmido. É um bolo realmente muito ali, que dissolve na boca. Então, a cobertura dela é mais ou menos dessa grossura de bolo. E eu acho até engraçado que você corta uma fatia de bolo, aí metade da tua fatia é bolo, outra metade da tua fatia é cobertura, né? E a galera adora isso aí. Eu não sou muito chegado, não, mas quando chega um momento que a estrutura é mais importante, né? Aí a gente realmente tem que fazer esse tipo de coisa, né? E aí Professor, o entra nisso. Pode falar. Professor, me tira uma dúvida. E sobre o chantilly power, que já é mais estruturado para aguentar um certo tipo de calor? Porque eu já fiz teste aqui em casa também, porque a minha cozinha é quente, eu não tenho ar-condicionado na cozinha. Então é muito quente. E eu já fiz teste de deixar dias esse chantilly power perto no calor e lá, né? E suportar, sem rachar, sem nada. Mas assim, não foi um mês, né? Foi dias, foi 10 dias, mais ou menos. Vou explicar para a galera aqui o que é o tal do chantilly power. Né? O chantilly power, ele é o chantilly mais o glacê real em pó. Né? Basicamente isso. Né? Você leva o glacê real em pó para o chantilly para dar mais estabilidade para ele, dar mais estrutura. E realmente fica muito mais forte. Né? Pois é. No caso, foi o que eu usei, foi até que eu estava comentando com o senhor uma vez, das meninas, né? Foi o leite normal, né? O paulinho, o chantilly e o merengue, eu acho que é merengue power. Pronto. É um produto que tem que você... Mas não sei se quando... Eu já utilizei muito esse merengue power. Eu aprendi a trocar pelo glacê real. Sai mais barato e tem a mesma... Eu percebi a mesma... Assim, muito parecido a função dele, né? De estabilizar, deixar... Você hidrata, mas não fica aquela coisa mole que dá raiva, que se estressa. Sim, entendo demais.
Pois é, o chantilly power, né? O chantilly power, vamos dizer assim, ele pode, entendeu? Ele pode sim ser uma solução. A questão é a seguinte, galera, a gente está falando de chantilly de qualquer forma, entendeu? E assim, além do chantilly, como eu estava falando, além do chantilly, a gente tem que levar em consideração a massa e o recheio nessas condições. Então não é só o chantilly, né? Quando a gente vai à praia, ela tem vento, ela tem sol em grande quantidade, entendeu? Ela tem movimentação grande de pessoas. Então, assim, tem todo um contexto ali por trás da tua obra, né? Então, assim, o chantilly power, o que ele vai aguentar? Ele aguenta ele ficar no lugar. Ele A sustenta estrutura, né? ele não sustenta o bolo, né? O bolo, quem sustenta o bolo é a massa e o recheio. Então, ele só se sustenta. Por que o bolo racha, normalmente, né? Por que o chantilly racha? Quando ele não tem uma boa estabilização, ele literalmente racha por conta própria, ou quando o nosso bolo começa a expandir. Então, o nosso bolo está aqui, né? A gravidade, ela está agindo no topo desse bolo o tempo todo. Então, vai chegar um momento que ele vai começar a descer. Quando ele começa a descer, a lateral dele começa a crescer também. E aí chega um momento que esse chantilly, que está aqui, se ele não for estabilizado, se ele não for bem maleável, ele não consegue acompanhar esse movimento, ele está seco, ele racha, né? Isso que acontece. E aí, no caso de um calor muito intenso, quando o bolo começa a progredir, se ele não tiver estrutura aqui da lateral, ele continua. E ele vai até chegar um momento que ele racha, ele cede. Se for um bolo grande e pesado, tá? E quando a gente trabalha com glacê real, o peso aqui exige, só que a estrutura não impede que ele continue andando. Então, o máximo que ele pode andar é até aqui. E aqui ele para e ele não sai mais do lugar, porque a camada de glacê real segura esse cara aí no canto dele e não deixa ele caminhar. Outra coisa que a gente faz também para segurar é criar realmente uma estrutura de colunas em cima do bolo, mesmo que esse bolo só seja de um andar. Então, trabalhar com as colunas para que as colunas segurem ali o bolo também, né? O que são essas colunas? São palitos de churrasquinho ali, que são envolvidos com plástico filme, canudos de milkshake, que são muito bons também, perfurados no bolo, que aí dá assim, uma estrutura maior para esse bolo também. Tá? É isso que eu tenho percebido, professor. É isso que eu tenho percebido. Por exemplo, eu tenho apresentado bolos mais altos, né? Tipo de 15 centímetros de altura, cheguei a fazer de 20 centímetros de altura. E aí, o que é que eu faço? Mesmo se o bolo para 15 pessoas mais alto, eu coloco aquele... Por exemplo, tem uns caminhos que é para aqueles balões aí eu corto, né? E estruturo ele. Aí mesmo quando eu vou prensar, eu já penso um pouco no meio. É para evitar de quando você for colocar... Isso é tudo, a gente vai criando o seu método, né? O que você consegue mais lidar com isso de forma mais fácil, percebe que dá certo. E aí eu não tenho essa preocupação de transporte, né? Então, geralmente, quem transporta, quem entrega meus bolos sou eu, né? Porque eu já vi muito essa questão do cliente vir buscar e aí o bolo tá perfeito, o grupo de colegas da área, o bolo tá perfeito, quando chega lá, o bolo tá torto, o bolo achar que é o profissional que não fez o trabalho correto, e aí vai de cada profissional, né? Embutir dentro do seu preço esse transporte. Você também tem uma segurança do trabalho que você está pegando. Com certeza. E aí, como você falou, ele, mesmo se não é obrigado a ser só para bolo de andar, agora eu faço se eu vou fazer um bolo que ele vai ser transportado para longe da minha casa e ele é um bolo alto, eu coloco. Eu prefiro pecar por muito do que por pouco. Isso. Professor. A gente tem um bolo aqui, né? E aí o que acontece? No transporte, ele vai fazendo esse movimento. Certo? Só que as massas e os recheios, eles estão cada um no seu lugar. Então, o movimento fica assim, ó. Massa vai para um lado, recheio para o outro. Massa para um lado, recheio para o outro. A partir do momento que tu coloca uma estrutura dentro, aí o movimento fica igual. Ele vai continuar se mexendo, só que o movimento vai igual. As massas e os recheios estão conectadas agora por um elo, né? E aí elas vão indo, ó,
acompanhando juntinhas. Se o bolo chegar a tombar, tem que ser uma batida muito forte, né? E aí, é amor da minha vida. E aí ele tem que realmente virar mesmo ali para conseguir tombar. Então, assim, é muito mais difícil. A estrutura ela é muito importante. E a estrutura, como a Adri falou, ela vem inclusive quando não é um bolo de andar, tá? Não necessariamente bolo de andar. Era você que estava falando, Mariana, eu te interrompi? Era uma pergunta que eu ia fazer sobre... O senhor estava falando sobre os cremes feitos de buttercream, né? Uhum. Eu queria saber, porque eu vi as caixas, não sei se é pronto ou se precisa dessa mistura de merengue. Uhum. Eu vi as caixas prontas já, porque eu ia fazer um teste com ele. Tem umas caixas que tem, não sei se é o creme, né? Se precisa dessa mistura de merengue. Eu vi, eu não sei se foi na Fortale, foi uma dessas lojas assim grandes de confeitaria, que ele já vem até gelado já, não é diferente do chantilly que vem quente, né? Pois aí eu ia fazer também, eu não comprei porque eu fiquei com medo, não saber se era mistura que tinha que misturar com merengue ou era só preparar como chantilly, né? Aí queria saber se o senhor já viu. Não, nunca vi. Preparado assim, prontinho, não. Mas eu vou atrás. Você falou agora, eu vou atrás. Uma das coisas que em relação ao buttercream, é que por mais que o buttercream ele dê uma finalização bem bacana, para mim a finalização do buttercream é muito superior à do chantilly em termos de facilidade de aplicação, né? Porque o que acontece? O chantilly, em alguns casos, você tem que ser um pouco rápido. Principalmente se você está trabalhando com chantilly power, né? Porque chega no momento, se você não é muito habilidoso, chega um momento que você está alisando, ele já está dando uma secadinha e ele já vai dando uma arrastada ali no bolo, né? Você tem que ser um pouco mais ágil, né, no processo. O buttercream não. O buttercream se alisa, tira, bota. Pega até com a mão, né? Sim, o entendeu? tipo de andar você pode montar com a mão, né? Botar em cada... Calma, com a mão. Para Eu quem vi. tem o Anushka School, né? É uma escola na Rússia. Eles trabalham só com bolos finalizados com o buttercream. Mas eles só pegam na mão porque o ar-condicionado da Anushka ele está em 20 graus. Então, aí eu vi. A manteiga fica dura, né? Mas dá sim. Se estiver bem gelado, você pega com a mão e encaixa o mandaço do outro tranquilamente. É porque aqui eu tenho dificuldade de botar, quando eu faço bolo de andar, né? Eu tenho meio de dificuldade de botar ele, porque eu usava o palito de dente, né? Fazia palito de dente, não, palito de churrasco, né? Fazia. Eu confundi. Agora eu compro a estrutura pronta, aquela mesinha que bota, né? Aí eu meio que tenho dificuldade de botar quando é bolo de andar, meio que tenho dificuldade. E eu queria comprar para testar ele, né? Porque eu vi ele bem gelado, duro, né? Ela pegando com a mão e montando. Pega com a mão. A pessoa pode continuar, vou desligar aqui o microfone. Não, que é isso. Pode. Tem pergunta, pode falar, galera. Aqui a aula é nossa, entendeu? Não tem nada formatado aqui, não. A aula é nossa. Tem pergunta, pergunte mesmo, entendeu? Bacana, eu vou atrás, Mariane, dessa questão aí do buttercream. Eu não tinha visto ainda buttercream pronto. Talvez o buttercream pronto seja até mais interessante, porque o buttercream tem um detalhe, galera. A confeitaria americana e confeitaria francesa, elas são ricas em gordura. Se você prestar atenção, a confeitaria americana, os bolos, tem um bolo que é o white cake, né? O white cake, ele é um bolo de massa branca e o recheio do bolo é o chantilly. Então, eles botam um chantilly e um pouco de geleia. Isso é um bolo americano. Recheios e coberturas, buttercream, às vezes eles decoram e recheiam com o próprio buttercream. E o buttercream é feito de manteiga. Então, assim, o gosto dele é muito untuoso, né? Você prova, assim, é manteiga, galera. Então, assim, você está comendo ali um bloco doce de manteiga. Aqui é muito difícil a galera se adaptar a esse sabor, né? A galera não tem muito essa coisa. É como a confeitaria francesa. Quando a gente traz para cá, a gente adapta, porque a confeitaria francesa é muito rica em ovos. A gente tem ovo em tudo, ovo e gordura e manteiga em tudo na confeitaria francesa. Então, assim, a gente tem menos açúcar lá, mais ovo e gordura que a gente não é habituado aqui. Então, talvez, Marina, até esse buttercream aí industrializado, né, seja até, talvez ele tenha trazido até um sabor aí mais comercial, né, mais diferenciado. Eu acho muito interessante, eu vou pesquisar, viu?
Eu acho bacana. Eu vou lhe mandar a foto depois dele. Me Pra eu vou lhe mandar. que eu não tinha visto, eu acho muito interessante. Talvez seja até mais barato. Porque manteiga, galera, para estar usando no buttercream, tem que ser manteiga sem sal. Manteiga sem sal, vocês vão encontrar só ela em bloco. Aí tem Betânia, tem Maratá e tal. Cada manteiguinha em bloco, ela é 200 gramas, ela custa entre 8 e 9 reais. Então, assim, ela é cara, entendeu? É uma manteiguinha ali de 200 gramas que tu vai estar usando, tu vai estar conseguindo finalizar no máximo ali 2 bolos, né? Com essa quantidade de manteiga. Então, assim, é caro, né? Tá? Buttercream não é uma matéria-prima barata. Chantilly hoje, eu compro chantilly de alta performance aí por R$9 em alguns locais, entendeu? Umas marcas americanas aí muito boas e assim, que vão para a geladeira e não racham. Então, assim, por R$9 dá para comprar um bom chantilly, né? Aí, mais ou menos esse preço. Quando a gente começa a ir para o Hits, ir para o Chantifest, aí já vai ali para os seus R$18, que são excelentes e tem muito sabor também, né? E aí é bacana também de estar usando. Agora, eu gosto desses substitutos para a gente não ficar preso ao chantilly, porque o chantilly ele tem suas características. E um chantilly, por exemplo, a gente não consegue fazer uma decoração em pasta americana e colocar nele. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa fazer uma cobertura com chocolate na pasta americana para estar encaixando lá. Em contato direto com o chantilly, a pasta americana não pode ficar. Então, a gente não consegue mesclar duas decorações. Então, para isso, o buttercream já é interessante porque já dá. Né? Num bolo de buttercream, a gente consegue fazer uma decoração com pasta também. A gente consegue botar uma sainha de pasta, um laço de pasta em cima do bolo, um forro de pasta no bolo. Um bolo de ganache, a gente consegue estar fazendo isso também. Um bolo de glacê mármore e glacê real, sem dúvidas, dá para mesclar a pasta. É feita para isso, basicamente. Então, tem como a gente estar brincando mais, né? Com as coisas. Galera, são 9h30. Eu tenho que falar para vocês ainda de decorações de chocolate. Tem muita coisa ainda para falar para vocês. Eu acho que isso aqui a gente vai deixar para um segundo momento. Mas eu quero dizer... Eu acho que eu vou trazer isso aqui para vocês, ó, em forma de aula prática, né? Eu acho que eu vou trazer a cobertura e vou fazer essas decorações com vocês aqui no vídeo, que eu acho muito da hora. Deixa eu fazer uma pergunta. Próxima semana, eu estava vendo aqui, já estamos no dia 4, né? Na próxima terça-feira. Já vai ter aula presencial lá na escola ou ainda não? Ainda vai estar as aulas online ainda? Pronto, a nossa previsão é justamente, né, no dia 4, né? Adriane, o que vai acontecer? O Ian vai estar falando com vocês, né? E aí já para estar agendando lá, porque se eu não me engano, eu tenho que ver isso direitinho com ele, mas se eu não me engano, a nossa primeira aula vai ser um encontro, né? Onde a gente vão ser passadas orientações, tá? Então, assim, a gente a previsão já é para o dia 4, né? Já está se abrindo muita coisa em relação... Temos 10 minutos. 10 minutos? Já estamos finalizando, Ian. Tá bom. Ian, eu estou falando aqui com as meninas, a Adriane levantou uma dúvida em relação ao dia 4. E aí, eu não sei se eu estou enganado, mas eu estava falando para ela que o nosso primeiro encontro na escola, né, vai ser pré-avisado e vai ser um encontro para a gente estar falando sobre orientações, né? Vai ser um encontro onde a gente vai falar orientações de como vão ser nossas aulas em relação aí à nossa nova rotina, né, por conta do Covid. Então, vão ser passadas instruções em relação à saúde, né? Na verdade, como é que vai funcionar? No primeiro encontro da turma de vocês, todas as turmas, né, na retomada, vão ter uma orientação de 30 minutinhos, só que a primeira aula de vocês já vai ser uma aula prática de salgados, tá bom? Então, já vão começar engordando. Tá bom? Então, vocês já vão iniciar na prática. Então, na retomada das aulas, já preparem o avental, a touca de vocês, cortem as unhas, tá? Já venham todos preparados. Porque se vocês não tiverem com esses devidos cuidados, vocês não assistem a aula prática, tá? Então, já vão se organizando para isso, tá bom? E se as aulas voltarem dia 4, eu não me sinto seguro de voltar agora. Fala comigo, que aí a gente vai ver a sua situação e ver o que é que a gente vai fazer no seu caso, tá bom? Mas aí todo mundo com os devidos cuidados. A previsão é dia 4. Até lá a gente vai atualizando vocês, tá bom? Tá todo mundo ansioso, né, já?
Sem dúvida. Não me ofereçam salgado, não me ofereçam bolo, me ofereça nada. Porque eu já emagreci, eu não quero mais. Olha aí, não te oferecer, até parece quando tiver rolando um cheirinho ali pela escola todinha. Professor, me ajude, me ajude. Não ajudo não, negócio de dieta, rapaz. Negócio de dieta. Ter boca foi feita para comer. Galera, deixa eu falar aqui com vocês uma parada. Próxima aula, a gente vai para um... Não, peraí. Próxima aula já é... Deixa eu ver. A próxima aula é dia 4 mesmo, né? Dia 4. Verdade. Então eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu tenho alguns materiais aqui em relação às decorações, mas de qualquer forma, a gente já vai voltar para nossa nova realidade, né? E a gente vai chegar nesse conteúdo aqui mais lá para frente também. Aí a gente faz isso na prática mesmo, tá? Porque caso a próxima aula não fosse, né, a gente acontecesse algum imprevistozinho, aí eu ia estar trazendo essas decorações aqui para vocês em vídeo, tá? E a gente fazendo a nossa live, grande live aqui com as decorações. Mas não, vamos fazer salgado mesmo, vai dar tudo certo. Próxima aula a gente vai voltar assim. Se Deus quiser, né? Se der tudo certo aí, o governador não passar rasteira na gente de novo, a gente volta aí. Galera, foi isso a aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Próxima aula vai ter vamos preparar um negócio bem massa aí mesmo pra gente estar voltando aí com força total, né? Pra gente estar já começando aí com o pé direito. Começar aula prática, eu acho que é fundamental, né? Muito bacana ali, porque a gente vai preparar, a gente vai comer. E aí vocês vão ter a primeira experiência aí que a gente vai ter na escola, né? Com a questão da cozinha, né? De conhecer nossa cozinha, conhecer nosso ambiente. Primeiro dia vai ser um pouco... A gente vai estar um pouco mais perdido em relação a onde está o utensílio, onde é que está isso, onde é que está aquilo, mas depois a gente vai se adaptando. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, a cozinha, né, galera, em questão da aula prática, a cozinha é nossa. E a gente cuida da cozinha, né? E aí o que acontece? Tem algumas coisas durante a nossa prática, que a prática é feita por vocês, né? Eu estou ali junto nas orientações e a gente faz tudo junto, todo mundo bota a mão na massa. Então, é interessante já ir olhando onde é que está tal coisa, onde é que fica guardado tal coisa, para a gente sempre já ter essa noção da nossa cozinha, né? De como é o layout da nossa cozinha, para durante uma aula, Adriane, pega ali o fouet, não sei o que, Adriane já sabe onde é que está o fouet, entendeu? Aí, Marlene, prepara ali coisa do recheio ali da parada tal. A Marlene já sabe onde é que está a panela, já sabe onde é que está isso, já sabe onde é que está aquilo, né? E aí a gente já acontece ali as nossas aulas. A gente sempre vai estar trabalhando na parte... nesse modelo prático da seguinte forma, né? Eu vou estar montando a equipe, nós somos uma equipe, a gente vai dividir a nossa equipe em setores, um exemplo, né? Tipo assim, tem 8 pessoas na turma na aula no dia, então a gente vai dividir ali em 4 de 2, né? E aí 2 pessoas vão ficar responsáveis por fazer tal coisa, 2 por tal coisa, 2 por tal coisa, depois a gente vai juntar tudo e fazer o total. Né, basicamente assim, né, que a gente faz, que aí acontece, todo mundo passa por todos os setores, né, por todos os estágios, todo mundo presencia tudo, tá? Para não acontecer daquela coisa de que um ficar focado numa função só e perder o cara fica só no recheio, aí perde a massa, perde isso, perde aquilo, não, né? A gente faz tudo junto aí, que aí fica mais interessante para a gente estar aprendendo todos os passos, todos os processos, tá bom? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha dado uma certa luz. Galera, durante a semana, como eu fico muito afobado aqui nas outras produções e agora no Nhoque também, que graças a Deus o Nhoque tá tirando o meu sono já. Se qualquer coisa vocês quiserem falar comigo, eu não responder no WhatsApp, é porque às vezes vocês falam, aí vai subir na mensagem e eu não vejo mais. Então fala de novo, me liga. Não tem isso. Eu não tenho que ver nada, não. Eu me incomodo. Eu fico triste, às vezes, buscando ali o WhatsApp, aí de repente eu acho uma mensagem de vocês não sei quantos dias atrás. Poxa, cara, aí vacilei, entendeu? Então, se eu não responder, me chama de novo, que aí vai lá pra cima e eu vejo, tá? Não tem problema, não tenho o menor problema com isso. Isso não me incomoda, tá bom? Muito pelo contrário, eu fico satisfeito. E foi isso, a aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Tchau, tchau. Um bom dia para vocês. Um excelente começo de semana. Professor, vamos bater nosso print bem bonito, né? Bora.
Professor, só um stop aí na tela, na sua tela. Tá, deixa eu dar stop aqui. Pronto. Cadê tu, Mariane? Cadê a Mariane? Só tá faltando a Mariane. Olha lá os Lene, menina, conseguiu assistir hoje, muito bem. O Carlos hoje apareceu e foi embora. Todo mundo sorrindo, bem bonito. Show, gente. Vou mandar lá no grupo. Beijo no coração. Se cuidem, tá? Qualquer dúvida, estamos aqui. Cheiro! Tchau, meus amores. Bom trabalho. Próxima aula.